acredita no impossível. Chegou a hora do seu milagre. Ore a Deus. Tenha fé e verás o impossível acontecer, porque tudo é possível ao que crer. Momento de oração. O seu milagre ao seu alcance. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Chegou a hora de brincar! Chegou a hora de brincar! Está no ar! Gincana Bíblica! Show da Bíblia! Momento musical! Muito bem, meus amados ouvintes, né? Nós estamos aqui de volta. Estamos aqui agora com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus de hoje está aqui no livro de João, né? João 11, a partir aí do versículo 39, né? Que diz assim: disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Maria, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, pois é 4 dias, né? Então, Jesus, vamos ver o que Jesus disse para ela aqui. Então Jesus lhe disse: não tema, quem crê em mim verá a glória de Deus, né? Meu querido, estava ali Maria, irmã de Lázaro, né? Lázaro, para você que não sabe, era amigo de Jesus, né? E de repente, Lázaro adoece. E quando Lázaro adoece, Maria manda avisar Jesus. E quando Jesus chega, foi 4 dias depois. E 4 dias depois, foi para o tempo de Lázaro morrer e levar para a sepultura. Por que Jesus não chegou na hora que Maria mandou buscar? Porque Jesus chegou na hora dele, não foi no tempo de Maria. Eu quero dizer para você, nessa tarde que está me assistindo, você que está me ouvindo aí pelo canal do YouTube, né? Eu quero dizer para você, né, que o Deus que nós servimos, ele chega na hora dele, no tempo dele. Se Jesus ele chega no tempo de Maria, no tempo que Maria mandou buscar, não tinha milagre. Ele não podia ressuscitar Lázaro, porque Lázaro não tinha morrido ainda. Então Jesus deixou Lázaro morrer para chegar na hora mais difícil que a Maria pensou que era difícil. A Bíblia diz aqui que ela chega ante Jesus, né, quando Jesus chegou, e disse: se tu estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido, né? Aí Jesus chega para ela e disse: teu irmão não está morto, ele dorme, né? Teu irmão é de ressuscitar. Ela chega para Jesus e diz: ele vai ressuscitar, mas na segunda ressurreição, né? Então Jesus chega e diz para ela: tu não sabe que quem crê em mim com 4 dias vai ter que ressuscitar? Ela conversando com Jesus, face a face, já estava sem creia no milagre. Porque ela viu o seu irmão na sepultura,
o corpo já cheirando mal. Ela chegou e disse: Senhor, não vai ter mais jeito. Não vai ter mais jeito. Porque o meu irmão já está chegando. E quantas mães, quantos pais, quantos que chegam e dizem: para o meu filho não vai ter mais jeito. Para tal chicano não vai ter mais jeito, hein? Eu venho aqui para lhe dizer: tem jeito sim, porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus que tem poder para resolver qualquer problema. Ah, ele nasceu assim, vai morrer assim. Mentira, é mentira do diabo. É o pau que nasce torto, morre torto. Mentira. O nosso Jesus, ele é carpinteiro e ele conserta madeira torta. Eu quero te provar, porque não tinha mais torto do que eu, né? Eu não bebia, nunca bebi, nunca fumei, nunca joguei, nunca fiz nada sobre o vício, mas só que eu tinha uma coisa: eu não tinha Jesus. E não adianta o homem ele ser, não praticar nada de vício, né? E ele não ter Jesus. É a mesma coisa. Eu só vim entender, né, que eu estava vazio, que eu estava sem Deus, no momento que eu corri à igreja, aceitei a Jesus como único e suficiente Salvador, né? Aí eu vim entender que eu estava no erro, que eu estava no pecado. Eu era daquele que eu fazia santo, adorava santo, construía a igreja, enchia o corpo de demônio da cabeça ao pé, né? Então eu quero dizer para você que quando eu encontrei com Jesus, na primeira mês que eu falei que eu ia à igreja aceitar Jesus, os capeta lá não boliu, né, com o inferno todo, porque o diabo não queria, né, que perder a minha alma. Mas só que eu ouvi uma voz falar comigo: você vai ter que aceitar a Jesus, porque se você não aceitar, você vai morrer, ou você tenha que sair de casa. Eu não entendia naquela voz que estava falando comigo. Eu nunca dei meu testemunho aqui no canal do YouTube, né? Mas eu quero dizer para você: o Deus que nós servimos, Ele é Deus poderoso. Ele fez milagre grande na minha vida. Eu aceitei a Jesus na entradinha do ano de 2000, né? Então é 25 anos que eu sirvo a Cristo. E desses 25 anos, eu não tenho lembrado de uma oração que eu fizesse e pedisse a Ele, e Ele não me deu. Todas que o desejo que eu tinha no meu coração, Ele realizou. Quando eu me converti, a primeira coisa, o meu desejo que eu tinha é ter uma casa. Sabe quanta casa Jesus me deu? Jesus me deu 9 casas, né? 9 casas. Hoje eu tenho 2, né? Era eu construindo, vendia, construía outra, ia trocando uma em outra, né? E assim Deus me concedeu 9, né? O desejo mais grande que eu tinha no meu coração era ter uma rádio, mas era um desejo longe, porque para mim, meu irmão, morava lá dentro de uma capoeira, lá na Havana, só cá debaixo de uma serra, né? Eu não tinha, não tinha como, não ia realizar de jeito esse sonho, de jeito nenhum, né? Hoje eu estou aqui, ó, adiante de uma rádio, pregando para você, falando das maravilhas que esse Deus opera, né? Essa foi no domingo que eu preguei ali em Cangirana. Eu falei para os irmãos ali, né, que desses 25 anos, né, eu nunca tive acidente, né, de jeito nenhum.
eu trabalhava de pregueiro, hoje eu não trabalho mais, é por causa do problema, né? Mas eu caía de andame, né? 2, 3 metros de altura, nem um arranhão eu tinha, né? Bicho venenoso nunca me mordeu, né? Graças a Deus, problema nenhuma com doença, com enfermidade, tirando aí, né, do problema que eu tive aí do sangue, né? Mas Jesus me curou, né? Eu enfrentei uma guerra muito grande, né? Aí no começo do ano passado, né? Eu tive aí, né, uma lepra, uma coceira causada pelo cimento, né? Eu trabalhava de pregueiro, eu tive que abandonar o trabalho por isso, né? Mas o que aconteceu? Jesus me curou. Hoje eu não sinto nada, eu não podia andar no sol. Se eu começar a suar, já começava coceira, né? Hoje Jesus me curou. Então eu quero dizer para você que está me assistindo, né? Você que tem um problema, qual é o teu problema? O teu problema está igual de Maria, né? O teu problema está igual Lázaro, que já está fedendo, Sabe o que meu Jesus disse, né? Que aquele que crê nele, quem tiver morto, 4 dias viverá. Se tiver gente morto, espiritual, estou falando espiritual, dá glória a Deus aí, porque ele ressuscita. Se está morto, ele ressuscita. Se precisa de milagre, ele é o dono do milagre. E então nessa tarde eu quero profetizar milagres sobre a tua vida, sobre a vida de você que está me assistindo nessa tarde, você que está pelo rádio, você que está aí pelo canal do YouTube. O Deus que nós pregamos, ele é Deus de milagre, né? O diabo, meu irmão, ele é um atrevido. O diabo, ele fez de tudo para tirar a minha vida, antes de eu me converter, né? Então você vê que o Deus que nós servimos, ele é Deus maravilhoso. Ele chegou, né? Usou uma irmã, a irmã Rosa, hoje já dorme no Senhor, né? E eu cheguei para ela, né? Estava cheio de demoniado. Aí eu cheguei para ela, olha por mim, eu tenho certeza que ela orou, né? E certamente no dia de sábado, eu não sei a data, mas ali numa igrejinha, irmão, pequenininha, a igrejinha era 7 metros por 6, cadeira, sabe como é que era a cadeira lá? Banco de madeira, o piso era piso de chão, sabe a lâmpada, a luz de lá, a energia? A energia de lá era luz de lampião. Naquela época não tinha energia lá. Era luz de lampião. E o danado, meu irmão, dava um trabalho para ligar que você nem imagina. Não, como me converti, meu irmão, que banco de madeira, meu irmão, você orar 1 hora. Porque lá na igreja Assembleia, naquela época, era 1 hora de oração. Das 7 às 8. E era uma oração, meu irmão, que fogo caía. Línguas estranhas, eu estou falando porque eu via, eu participava, né? Ali crente falava no mistério. Ali entrava a pessoa muda, saía conversando, que é uma irmã que entrou lá muda. O irmão Zé Luiz, que hoje já dorme com o Senhor, colocou a mão sobre a cabeça dela e ela saiu conversando. A irmã Rosa, essa irmã que orou por mim, ela entrou lá, parece por mão dos outros. Não, a irmã Alba entrou por mão dos outros. Saiu andando. A irmã Rosa, ela entrou lá, mas ela tinha um problema, que ela não podia andar rápido, que ela cansava. Ela entrou lá e caiu, não aguentou. Mas sabe o que aconteceu? Deus restaurou a saúde dela, né? Pai, eu quero dizer para você, Deus é o mesmo, ele não mudou, mas
o que está acontecendo? Nós que mudamos, nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar a presença de Deus. Então nessa tarde eu quero convidar você que está aí me assistindo, entra na presença de Deus, para que Deus possa fazer milagre na sua, na nossa, na minha, na nossa vida, porque Ele é o mesmo. Então eu quero profetizar nessa tarde, bênção sem a medida na sua vida, né? Você que está me assistindo, qual é o teu problema? Qual é a tua luta? Qual é a dificuldade? Quem sabe você tem orado, minha irmã, meu irmão. Quem sabe você tem orado e às vezes a resposta não tem visto, o céu tem fechado. Mas eu quero dizer para você, o Deus que nós servimos, Ele é Deus poderoso para resolver o teu problema. Então nessa tarde eu quero dizer para você, entra na presença desse Deus, dê lugar a Ele trabalhar na sua vida, porque Ele é Deus maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que liberta, porque Ele me curou. Quando eu era do mundo, meu irmão, que eu não tinha Jesus ainda, eu vivia no hospital. Saía em um dia e estava em outro. Eu tinha um tal de uma pneumonia, meu irmão, né? Que eu vivia no hospital. Teve uma época, naquela época eu deveria ter aí uns 5, 6 anos, a minha mãe disse que eu tinha morrido, né? E de repente me levaram para o hospital quase morto, né? Eu tinha um tal de infecção, né, intestinal, que às vezes quando eu dava febre, a febre não passava. Era urgente para o hospital. E era vida no hospital. No dia que eu aceitei Jesus, nunca mais eu pisei o pé em um hospital. Para internar, não. Né? Por quê? Porque o meu Deus, Ele cuida do seu. Então eu quero dizer para você, seja uma pessoa fiel a Deus, porque quando você é fiel, Deus é fiel a ti. Né? Então eu quero dizer para você, fica aí com essa palavra no seu coração. Você que gostou da mensagem no YouTube, vai se inscrevendo, vai deixando like, que é muito importante aquele like. Quando você escreve, coloca o like, quando você escreve, o que acontece? O YouTube vai passar para mais pessoas. É mais pessoas evangelizadas, né? Então, que Deus te abençoe, você que está aí ligadinho aí na nossa programação. Papaizinho, Daniel e Samuel.